Alguém conhece essa música? Já ouviu antes? É uma das músicas mais conhecidas do repertório clássico, né? Agora a gente vai ouvir uma que não é conhecida, mas ela é muito útil para a gente conhecer, sabe o quê? O segundo grupo de instrumentos da orquestra sinfônica, que são os grupos de instrumentos de sopro, não de cordas com ar como esse, feitos de madeira. Então eu estou falando dos fagotes, vou levantar os fagotes, os oboés, os clarinetes ou clarinetas e as flautas. Aí vocês vão ver as flautas e vão dizer para mim, esse maestro me enganando, porque a flauta não é feita de madeira, de metal, né? Mas acontece que a flauta é um instrumento que sempre foi feito de madeira. E no século XX surgiu uma tecnologia para fazer a flauta de metal, mais durável, mais resistente, mas com o mesmo som suave das flautas de madeira. Então ela continua fazendo parte da família, apesar de ter mudado de substância. A gente vai ouvir agora uma música para conhecer o som desses instrumentos. Os instrumentos de sopro de madeira têm uma sonoridade muito suave, muito macia, e eles têm uma boa potência, mas depois vocês vão ver que os instrumentos de sopro de metal têm uma potência ainda maior. Vamos ouvir uma dança do século XVI, da época do Renascimento, de um compositor italiano chamado Salomone Rossi. Esses são os instrumentos de madeira da orquestra sinfônica, eles sempre ficam atrás dos instrumentos de cordas. E atrás deles ficam os instrumentos de sopro feitos de metal. As trompas, o pessoal das trompas vão levantar? A trompa é um instrumento feito de um tubo de metal tão grande, que ele tem que ser enrolado. Se a gente desenrolasse esse tubo, ele ia chegar até vocês. Ele tem 5 metros de comprimento, mais de 5 metros, né? Então ele é enrolado várias voltas. Por isso que tem esse formato. Aí temos também os trompetes. A gente tem 4. Dá para ver daí que ele é menorzinho. Também é um tubo, mas é um tubo menorzinho. Então por isso ele é mais agudo. Na natureza tudo que é menor produz um som mais agudo. A gente está falando de animais, né, Cláudio? Cadê o Cláudio? Um cachorrinho pequenininho late mais agudo que um chihuahua late mais agudo que um dog alemão, né? Não é, né? É o tamanho, né? O tamanho das cordas vocais. A trompa, por ter 5 metros, consegue fazer sons graves. E o trompete, por ser menor, é especializado nos sons agudos. Ali no meio termo a gente tem os trombones, que é um trompetão. Eles não gostam de fazer assim, mas é como se fosse um trompete. Quer dizer, não sofre. E o maior de todos, que é o que tem o som mais grave, é a tuba, que é gigantesca. Então a gente vai ouvir agora uma música feita só com os instrumentos de metal. A grande característica dos instrumentos de metal é uma potência sonora muito grande. Eles realmente, por isso que eles ficam mais atrás, eles têm que ficar mais longe de vocês. A orquestra sinfônica foi inventada, né, porque não existia microfone. Então os instrumentos que tinham uma menor potência de som menor, como o violino, o violoncelo, tinham que ficar mais na frente, mais perto do público. E os instrumentos que tinham potência maior
ficam lá mais para trás, mais longe. Assim a gente consegue ter o som equilibrado. Eles vão tocar uma fanfarra. Fanfarra é o nome que se dá a um tipo de música feita especialmente para instrumentos de metais. Essa fanfarra é de um compositor francês chamado Paul Dukas. Ele compôs a fanfarra como abertura de um espetáculo de balé. Esse espetáculo se chamava La Péri. Bom, deu para ver a potência desses instrumentos, né? Quando o compositor quer que a orquestra fale alto, é só recorrer aos nossos amigos de instrumentos de sopro de metal. E eu falei que a orquestra tem 4 grupos de instrumentos: cordas, sopro de madeira, sopro de metal, falta o último, que é o que fica mais no fundo, que é o que tem a maior potência sonora, a percussão. A percussão, na verdade, é uma família de instrumentos, né? São muitos, dependendo da música, a orquestra pode usar muitos instrumentos de percussão ou poucos. O compositor é que decide. Ele pode até fazer uma música sem instrumentos de percussão, né? E os instrumentos de percussão, eles entraram na orquestra mais tarde. Eu falei para vocês agora há pouco que a orquestra começou a surgir lá no século XVII, né? Esses instrumentos de percussão aqui, muitos deles só entraram na orquestra sinfônica já no século XX. Existem tambores de vários tamanhos. Por exemplo, um tambor gigantesco, né, que a gente chama de bombo sinfônico, ou em italiano gran cassa, é aquele ali. Vamos ouvir o som da gran cassa um pouquinho? Imita um trovão. Ótimo. Imita perfeitamente um trovão. Existem tambores pequenos. Jefferson, você está aí na caixa clara? Tamborzinho pequeno, que por ser menor, como o cachorrinho chihuahua, faz um som mais agudo. Todo mundo conhece, né? Usado em desfiles militares, né? Tem os tímpanos, por exemplo, que são instrumentos, são tambores com um corpo de metal, então tem uma sonoridade bem especial. Essa é uma família, a família dos tambores. A percussão também tem outra família que é a dos pratos. Isso vocês já viram, né? Aqueles 2 instrumentos que parecem pratos de comida mesmo, só que são gigantescos, enormes, e o percussionista bate um no outro.
Vou mostrar os pratos? Não, mas esse tocou fraquinho, toca forte. Então, eu falei que era um potente. O prato também pode estar pendurado numa haste vertical e ser tocado com baquete. Dá para mostrar? E tem uma outra família dos instrumentos de percussão, que são os teclados, que são instrumentos que fazem, ao contrário dos pratos, por exemplo, fazem notas definidas. A gente tem um aqui hoje, que é o Glockenspiel. Vamos ver um pouquinho o som do Glock? Muita gente chama de sininhos. Vamos ouvir uma música curtinha, só com os instrumentos de percussão. Essa música é de um compositor norte-americano que se chama Garwood Walley. Ele não é muito conhecido, mas a gente tem que citar o nome, né? Chama-se Interplay, para grupo de percussão. Agora o que eu estava fazendo é mostrar para vocês os instrumentos que compõem a orquestra sinfônica. Agora vamos começar a ouvi-los juntos.